No teu livro tem uma frase interessante que eu anotei aqui. No teu livro sobre depressão. Uhum. Você coloca lá uma pergunta. Será que as doenças mentais são verdadeiras doenças? Uhum. Por que essa provocação assim? Por que essa pergunta? O que que você acha que a gente pode ter entendido errado sobre doenças mentais? 3 coisas, né? Primeiro, a ideia de doença, ela remete a um processo biológico, né? Que você tem um começo, um meio e um fim, e que independe de como você a descreva, né? Independente de eu chamar o bacilo de Koch, de bacilo de Koch, de bacilo de Lutz, de bacilo de Dunker, o bicho vai lá, vai atacar seu pulmão e você vai ter tuberculose. É Tá, independente das nossas descrições. As nossas descrições, elas apuram o conhecimento do processo, que ajudam muito a gente a interferir sobre o processo. Mandar ali uma penicilina, mandar ali algo que ataca esse bicho específico. Ela não depende, né, de como você fala dele. Certo? certo. Quer dizer, os transtornos mentais, então, se eles são doenças, eles não dependem de como a gente fala deles. Certo? Certo. Então, se eu tenho uma neurose obsessiva, que eu fico girando em torno daquele pensamento, o caso do agache, isso não tem nenhuma relação com como eu descrevo isso, como eu falo disso na minha história passada, de como eu interajo com isso em relação ao futuro que eu estou pensando para mim, e de como isso tem que ver com as minhas relações com outras pessoas. Como isso tem a ver com as minhas formas de vida. Ou seja, como a história da doença se confunde com a história do doente. Né? Segundo ponto, doenças propriamente ditas, elas têm o que a gente poderia dizer de marcadores biológicos. Né? Então, lá o Foucault, em Nascimento da Clínica, diz: antigamente se imaginava que a doença tinha a ver com assim, a constituição dos astros, o clima. Não, as doenças são todas alterações dos tecidos. Então, para dizer que tem uma doença, você precisa constatar e descrever essa alteração de tecido, em vida ou pós-mortem, autópsia. Ou seja, você pode dizer assim, então, quando a gente tem essa alteração dos tecidos, né, do corpo, do sistema fisiológico, químico, mecânico, então você tem uma doença. Me apresente, então, um marcador biológico de uma doença mental sequer. Não tem isso? Não tem. Não tem mesmo? Não tem. Me diga assim, olha, eu quero fazer um exame para ver se eu sou autista. Então, pego meu sangue, veja lá, enzima X, enzima Y, proteína Z, gene W, ok. Você está aqui nos níveis que dizem isso aqui é autismo. Isso aqui é uma depressão, isso aqui é uma ansiedade, isso aqui é uma esquizofrenia. Me apresenta A gente não um consegue fazer, a teste, gente um não consegue teste. fazer isso com o cérebro? Não consegue. Um teste. Não tem um teste. O teste para Covid. Covid é uma doença. Nova, caramba, precisa enfrentar o negócio. Faz o genoma dela, descobre como ela gera proteínas e o quê? Teste para saber se tem o reagente. Cadê esse teste para as doenças mentais? São muitas. O Mas não último é porque ela tá no 10M, cérebro? então faz um teste no cérebro. Mede enzimas do cérebro. Mede serotonina, mede dopamina, mede adrenalina, mede. E não dá pra gente tirar conclusões Não disso. dá. Então, bicho, tem uma falácia aqui que é o seguinte: pode ser que você venha a descrever marcadores biológicos. É muito possível que eles existam. Possível que elas funcionem de forma, vamos dizer assim, interveniente com as suas formas de vida, com a maneira como você fala. Pode ser que exista, então, uma relação. Mas aí você vai dizer assim: a tuberculose não é só a ação do bacilo de Koch. É o bacilo de Koch, mas a forma como você é tratado, como você fala disso, como ele entra na sua vida. Isso vai ter que mudar a sua definição de doença. Porque falar sério sobre doença apresenta um marcador biológico. O que aconteceu em 2013, quando
apareceu um novo, último manual, hoje em exercício, chamado DSM-5. O cara que trabalhou nessa produção desse manual, que é a revisão número 5, né, do primeiro de 62, disse: nossos pacientes merecem mais. Nossos pacientes merecem mais do que isso. Por quê? Porque a partir de 73, os transtornos mentais, eles foram redefinidos de uma maneira que você não vai encontrar na medicina, né? Por um sujeito chamado Spitzer, né? Que era um grande estatístico. Ele disse assim: como que nós vamos fazer? Porque os americanos falam da depressão desse jeito. Os ingleses falam de um outro jeito. Os franceses falam de outro jeito. E se eu pegar o mesmo paciente e mandar para um psiquiatra russo, para um psiquiatra japonês, um psiquiatra na Tanzânia, eles vão dar diagnósticos diferentes. Opa, isso não é tão comum na medicina em geral, mas na psiquiatria é. Resultado: vamos então mudar o nome. Tem um truquezinho aí que ninguém fala. Um manual de diagnóstico de transtorno, disorder. Por que não chama doenças? Você vai ler o Cecil, todo cara que faz medicina leu o Cecil, né? O Tratado de Semiologia das Doenças. Tem lá a definição de doença. As doenças mentais atendem a esse requisito? Não, por isso elas chamam diferente Jesus alado. Elas chamam transtorno do espectro autista, transtorno de humor, transtorno de aprendizagem, transtorno de impulso, transtorno, disorder, fora da ordem. A gente traduziu essa palavra desse jeito. Como é que os transtornos foram, então, inventados? Essa é uma datação. Opa, como é que a gente chegou nessa problemática? Quarto ponto aqui em discussão. Os sofrimentos psíquicos têm uma história. Elas vão mudando ao longo do tempo. Os prevalentes, a forma de nomeá-los, e a nomeação deles interfere no que eles são. Esse é o ponto crítico. Não é interfere no que eles são, porque a forma como você interpreta o seu sofrimento afeta o seu sofrimento. Se você disser assim, eu tenho que aceitar porque Jesus falou que eu tenho que aceitar, é diferente de eu não vou aceitar porque isso é causado por aquilo, que eu tenho que enfrentar aquilo. Totalmente diferente, cara. Totalmente diferente, não só o que você faz, mas a tua experiência muda. A experiência, ela conta na determinação do transtorno e não conta na determinação da doença. Como você reage à tuberculose? Quero saber, não quero saber, adiro ao tratamento, não adiro. É outro tipo de coisa. Não muda que o bicho vai te pegar. Agora aqui muda, né? Tanto que a gente consegue reverter, tratar, diminuir sintomas por uma coisa que não é mexendo no seu hipotálamo, mudando o seu hemisfério, é falando com a pessoa. Mas isso muda. É, certo! Perfeito. Então a fala muda o cérebro muda a fala. Aí nós estamos num outro registro de definição da coisa. Não é? O bicho tá pegando seu pulmão, independente de você falar aquilo a respeito, vai mudar ou não vai. Tudo bem? Sim. Então, como é que se produziram, então, em menos de 40 anos, quase 300 novas doenças? Isso não tem paralelo na história da medicina. Como? A gente nunca ouviu falar e agora é uma doença, outra doença, nova doença. E cada uma das edições, desde o primeiro até o quinto, ela foi acrescentando novas formas de doença. E agora tem aí as últimas, transtorno disfórico menstrual. Tá aí. Transtorno de luto, tá aí. Novidade. Como é que é possível você inventar novas doenças? Mas será que tá inventando? Tá inventando. Ou tá descrevendo? Ah, bela questão, né? Filósofos como Ian Hacking, autores da psicanálise como Jacques Lacan, elas vão dizer, aí temos uma coisa que envolve descobrir e inventar ao mesmo tempo. E que essa separação, ela não funciona tão bem, né? Então é claro que existe
Existe vamos dizer assim, uma espécie de base comum. Hipócrates, há 6 séculos antes de Cristo, já tinha descrito a histeria, a hipocondria, a epilepsia. Tem um elemento comum, uma espécie de base que a gente vai dizer. Isso tem que ver com alguma determinação, né? Genética, hereditária, fisiológica. Não é aquele dualismo tosco em que as doenças mentais são doenças dos seus emoções, dos seus afetos, né? Qualquer atitude mais, vamos dizer assim, informada, vai perceber que o problema ela é justamente como as coisas se interagem uma com a outra. Mas o que o Spitzer fez em 73? Ele diz assim, essa bagunça de línguas é tanta que a gente não consegue pesquisar direito, a questão da ciência aí, que o paciente é maltratado, porque aqui ele é chamado de esquizofrênico, lá ele é chamado, ele tem uma psicose maníaco-depressiva. Por que a gente diagnostica mais esquizofrenia em pobres do que ricos? Cérebro diferente? Maybe not. Não acredito nisso. Mas tínhamos que resolver esse problema. Como é que nós resolvemos? Vamos fazer definições operacionais. Vamos fazer definições convencionais. Página 13 desse manual diz lá, nós não vamos definir etiologicamente as doenças mentais, os transtornos mentais. Isso é um crime epistemológico. Passando em branco, tem 40 anos. Que definição etiológica? Você quer falar em tuberculose? Tem que ter o bacilo de Koch. Você quer falar em Covid? Tem que ter o Covid. Não, mas tem Covid. Não. Está definido pelo marcador biológico e por esse princípio que é... Por que ele é tão importante? Porque ele é a causa. Ele é a causa do transtorno, da disfuncionalidade, etc. O que esse manual diz? A bagunça é tanta, porque os psicanalistas dizem uma coisa, os psiquiatras dizem outra, o Gestalt diz outra, Jung diz outra, a TCC diz outra. Vamos fazer uma convenção? Vamos dizer assim, olha, o que a gente chama de depressão são esses 14 traços, quando tem 8 é depressão. Vamos convencionar assim? Legal. Acho também útil, bom para pesquisa, mas é uma convenção, rapaz. Não me venha dizer que isso é um fato natural. Você está convencionando. Você está dizendo assim, olha, vamos pegar aqui um monte de coisa que acontece, signo 1, signo 2, signo 3, signo 4, e vamos reunir e dizer, quando isso acontece junto, isso chama depressão. Isso chama TDAH. Isso chama... Pronto. E mais, nesse mesmo momento começam novas descobertas, antidepressivos, metilfenidato. E olha só que incrível, o diagnóstico de depressão começa a aumentar exponencialmente no momento em que a gente criou ou deu mais envergadura e mais extensão para esta definição convencional. Será um acaso? Ou será que aquilo que a gente chama de depressão é o que os antidepressivos curam? E o que os antidepressivos curam é o que a gente chama de depressão. Porque a gente pode moldar, não completamente, mas a gente pode moldar esses diagnósticos porque a base deles é convencional. Depois vem, não, mas pesquisas vão mostrar que tem uma genética aqui, pesquisas vão mostrar que tem um déficit de recaptação de serotonina. Muito legal. Muito legal. Que tomara que as pesquisas mostrem, mas não pode esquecer que é uma hipótese. Senão você está enganando as pessoas. Você está fazendo elas acreditarem que isso é uma doença, quando isso não é uma doença. 4 pontos. E é o quê? Transtorno, convenção, sofrimento, sintomas num outro sentido dos sintomas. A gente pode convencionar, veja, de outra forma. É que eu não consigo entender o porquê que ainda não consigo entender por que o convencionamento, a gente ter dado, a gente ter categorizado os transtornos, a gente ter colocado ali os sintomas, coisas assim, isso poderia ser um problema. Isso é um problema? Ou... Isso é um problema, porque isso é um problema, vamos dizer assim, grave, quando você não informa isso para a pessoa.
vamos dizer assim, tem tipos naturais, né? Tem propriedades das coisas que vêm junto com a natureza das coisas. E tem convenções que não são naturais, que elas são arbitrárias. Nós estamos combinando o nome, nós estamos combinando que isso deve ser feito daquilo, né? Quando você fala em doença, são tipos naturais. Quando você fala em transtornos, são tipos que dependem da descrição, são tipos convencionais. Entendo. Não é que eles não existam, entende? Mas a dimensão ontológica deles, a dimensão do que eles são feitos, é diferente. E falta é quando você quer passar de um para o outro sem avisar que você está fazendo isso. Então, um dos motivos para pesquisa em eficácia e eficiência de psicoterapia ser tão confusa e tão dispar nos resultados, como a gente mostrou aqui, Gilson Enini, ciência pouca bobagem, por que a psicanálise não é pseudociência, é porque a psicopatologia, ou seja, o objeto, aquilo que você está tratando, não é o mesmo que você está tratando na medicina. Entendo, cara. E faz sentido. Porque quando a partir do momento que a gente dá outras definições e vai criando uma nova cultura em volta daquilo, no caso de uma doença tipo uma Covid ou algo assim, aquilo não modifica o que o vírus é, né? Exatamente. Mas quando a gente escreve um livro sobre depressão, quando a gente escreve lá o que é uma depressão, aquilo muda a nossa própria percepção do que é aquilo, né? Por isso as pessoas gostam tanto de diagnósticos. Por isso a gente tem uma proliferação de diagnóstico. Agora entendi porque a minha vida dá problema. Por causa disso, eu tenho TDAH. Veja só, isso é um efeito de um nome, de uma palavra que se dá para a coisa. Hello, baby. Pode ser? E aí... Mas isso não é bom, cara? O cara chega e fala assim, putz, verdade, eu tenho TDAH. Depende do que você vai fazer com isso. Você vai dizer assim, então eu tenho uma doença. Olha lá, falta número 1. 2, que diz respeito a um déficit de uma substância no cérebro. Falta número 2. Que implica em tomar uma medicação crônica e para o resto da vida. Falta número 3. Se você vai usar, né, essa definição para fazer isto com a sua vida, tomar uma medicação, e não alterar a sua forma de vida, alterar a forma de se relacionar com os outros, mudar onde você está e como você está com os outros e consigo, dizendo assim, isso não tem a ver. A forma como você trabalha, voltamos lá no neoliberalismo, a forma como você está na linguagem, vamos lá para a linguagem digital. Não, linguagem digital não interfere nas doenças mentais. Por quê? Porque as doenças mentais elas são cerebrais. Cara, você está defendendo isso a céu aberto? Você está mentindo, entendeu? O problema não é a convenção, é você passar a convenção como natural. Você passar do transtorno para a doença. E da doença para eu tenho uma diabetes mental. Como as pessoas têm diabetes e não conseguem sintetizar direito a insulina, então tem que tomar a insulina. E como a pessoa não consegue sintetizar a serotonina, então toma a serotonina, antidepressivo. Certo? Falso. Falso. Pesquisas do ano passado mostraram a hipótese serotoninérgica é falsa. Não é isso que acontece na depressão. Já tinha uma intuição de 67 sobre isso e não foi pesquisada. Agora só tem essa conclusão. Significa então que é pela nossa fé, vontade moral e etc? Não significa isso.